buscamos pouco, ficamos um pouco raso. Ela sempre falava isso, só fica com água pelas canelas, pelo joelho, e muitas das vezes a gente passa uma série de situações e às vezes não sabemos resolver, mas sabemos que o resultado está no joelho, na oração, né? Se queremos muito poder, temos que orar muito, temos que buscar muito, ler muita palavra. Se queremos ficar rasinho, não lemos e não oramos, e aí ficamos enfrentando coisas que não é para nós enfrentarmos. Então a vida cristã, ela sempre será assim. A vida cristã, ela é, se você se aprofunda, né, você vai ver coisas maravilhosas. Pastor Wagner uma vez trouxe uma mensagem aqui falando sobre as águas. Quando você, quem gosta de nadar como eu, né, você mergulha, né? É maravilhoso, né? Olhar por debaixo d'água, né, Alexandre? É maravilhoso você nadar poxa, é muito bacana você mergulhar, né? E ver as coisas por debaixo d'água, né? No mar também, ou na cachoeira, né? Principalmente cachoeira, lugares de águas muito clarinhas, né? A gente ali pode ver a paisagem legal, né, Rafa? Né? A paisagem fica bacana, né? Então, se você quer ver coisas maravilhosas, você precisa mergulhar. Eu perguntei para um amigo em Minas Gerais uma vez, falando com ele assim, para o Juliano: até quando nós vamos contar o testemunho dos outros? Até quando nós vamos ficar vendo o milagre dos outros? Até quando nós vamos ficar contando as bênçãos dos outros? Nós falamos isso há alguns anos atrás. E depois de alguns anos, o Juliano comprou o carro que ele queria, né? E ele falou para mim: poxa, Márcio, eu agora estou contando umas bênçãos bacanas, né? Deus tem feito coisas maravilhosas dentro da minha casa, e eu contei para ele também as minhas bênçãos, e nós nos alegramos muito por isso, porque a vida cristã, ela é assim. Você não é simplesmente, você vai na igreja e ora e sente os arrepios, não, você tem que viver isso. Você tem que viver o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. Você tem que decidir, nos momentos em que você está com raiva, está com ódio, você decidir não ficar com ódio nem com raiva, você ir para o joelho. Não adianta você tomar certas decisões e não ir para o joelho, porque senão você não amadurece. São provas que você mesmo busca com a sua mão e você não amadurece. Você vive um crente problemático, um crente cheio de problemas, falando que a prova é de Deus, e não é de Deus. São teimosias. O filho, quando ele começa a teimar muito numa coisa, você vai ali e corrige ele, e ele para, ou às vezes não, né? Demora, né? Mas você corrige ele para que ele não faça mais e cometa mais esse erro. Nós não somos diferentes. Nós lembramos que a passagem do filho pródigo, ele teve que sair. Ele pegou a herança com o pai ainda vivo. A herança só se recebe depois que os pais morrem, que você herda alguma coisa. Ele pegou com os pais vivos. Então, muitas das vezes, nós queremos pedir ao Senhor muitas bênçãos materiais, e a experiência espiritual mesmo, a gente fica raso. Quando vem a prova, você desiste. Eu estava conversando com um casal essa semana e falei: se vocês ficarem escondidos dentro da caverna, dentro de casa, não vai adiantar. Porque todas as provas, às vezes, a pessoa se reprime, se esconde e ninguém sabe onde ela está. Só vê no Zap que ela está online. Eu quero... Abra a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Abra a tua Bíblia. Eu quero falar sobre o socorro de Deus. Eu estava estudando um pouco e Deus estava ministrando no meu coração como Ele faz com a gente. Às vezes a gente
se sente incapaz, mas o Senhor não acha nada disso da gente. Nada disso. Até mesmo porque Ele que prepara. Ele quem falou com Jeremias: abre a tua boca, eu vou encher. Não depende só de nós. Deus, quando quer algo, Ele usa quem Ele quer. Mas Ele quer usar você. 1 Reis, capítulo 17, versículo 5. Falando de Elias: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Isso aqui é o começo do ministério de Elias. Elias foi chamado pelo Senhor para profetizar ali na época do rei Acabe e do seu filho. A primeira profecia dele foi que não ia chover durante 3 anos. Ele lança logo algo que já estava sendo mortos os profetas. Os profetas estavam sendo perseguidos. E Elias vai profetizar um negócio desse, que não ia chover por causa do pecado, por causa da marra daqueles homens. No capítulo 16, versículo 30, diz que Acabe foi pior do que qualquer um rei, porque ele cometeu os pecados de Jeroboão muito maior. Ele ficou mais livre para pecar. E a Bíblia diz que Elias se prontificou, se colocou na brecha. Deus falou com ele para ele ir para aquele local, para aquele rio, e ali Deus iria sustentar. Estava havendo uma fome por causa da falta de água. Começou uma fome muito grande, e Elias ficou tranquilo. Deus falou: vai para a beira do rio, que lá você vai ter água. E a Bíblia diz que Deus mandava os corvos trazer comida para ele, cara. Para você ver como não depende da gente, de Deus abrir as portas. Deus quem abre as portas, Deus quem move as coisas para acontecer na sua vida. A sua vida não é simplesmente um carro, uma empresa, não é simplesmente isso. Ou você ter conta no banco, ou você ter dinheiro, ou você ter ouro guardado, não é simplesmente isso. A grande luta de Deus é para mudar a sua mente. Porque Elias aqui estava pronto para profetizar aquilo que Deus tinha proposto no seu coração. E ali, quando chegou um determinado tempo, ele ficou naquele lugar ali e secou o rio. Se secou por causa da seca, não tinha chuva. E Deus falou com ele: vai para Sarepta, e lá eu já ordenei. Olha só que coisa, eu ordenei uma mulher lá que cuide de você, que sustente você. Deus falou com a mulher que um profeta iria para lá. Eu pesquisei um pouco sobre esse ordenei, e sabe, ali eu só pude ver e encontrar que Deus deu uma ordem àquela mulher para sustentar Elias. Deus já havia falado com ela. E ali, quando ele chega, era o final. Eu vi ali o mover de Deus. Deus não queria só sustentar Elias,
Deus queria socorrer uma pessoa. Deus não queria só porque os corvos estavam dando comida a ele. Água, Deus daria uma água, brotaria uma água de algum lugar, como fez com o povo de Israel, com Moisés. Mas Deus levou ele nessa mulher. E chegando lá, ela estava catando algumas madeiras para acender uma lenha, para acender um fogo, para poder fazer algo ali que era a última comida, Paulinho. E ele fala assim: mulher, prepara, me traz água. E ela, quando estava indo buscar água, ele falou: ó, prepara também um bolo para mim comer, faz um bolo. E ela falou assim, aí ela indagou, ela falou: como pode? Só tem eu e meu filho. Eu vou fazer, tem um pouco de azeite, um pouquinho, e tem um pouco de farinha. Eu vou fazer um bolo, vou comer com meu filho, e depois nós vamos morrer. E ele falou: mulher, não replique, vai lá, vai. Não replique não, vai lá. Faz um bolo, separa um bolo pequeno para mim, tá? Depois você vai lá, olha só como é que Deus faz. E depois você vai lá, faz um bolo para você e para o seu filho. Porque a farinha da panela não vai se acabar. Enquanto a chuva não vier de volta, a farinha não vai acabar na sua panela. E a Bíblia diz que eles comeram muito. Eles comiam com abundância. Eles comiam muito. Eles tinham água, eles tinham comida. E Deus ali foi ao socorro daquela mulher. Mas o plano de Deus não era só o socorro daquela mulher. Aquela mulher era um instrumento que estava no caminho. E Deus queria mostrar para ela o mover dele, que ele que sustenta, que é ele que move, que é ele quem abre as portas, que é ele quem faz o que quer. Não é simplesmente porque você vai participar de uma campanha, uma campanha poderosa, que você vai receber a vitória. Não é só isso. Deus, Ele quer que você participe das campanhas, mas Ele quer que você obedeça ao Deus da campanha, porque as vitórias virão. Mas Deus, Ele quer fazer coisas grandes. Deus não tem, quando a irmã Maria, quando o irmão João profetizou que Deus tinha uma obra na tua vida, que ia fazer coisas grandes. E aí? Quanto tempo se passou? E não aconteceu quase nada, pastor Márcio. Mas eu estou esperando, mas você não se moveu. Mas você não obedeceu, você não teve atitudes. A Bíblia diz que logo depois, Moisés se encontra ali com Acabe, manda um recado para Obadias, encontra-se com Acabe, fala para Acabe, mesmo sendo um homem tão ruim, se encontra com ele, orienta ele em tudo, passa para ele as instruções, e ali, antes de passar as instruções, primeiro convida os profetas dele fracassados para se encontrar com ele no Monte Carmelo, porque tinha que acabar com aquela palhaçada daqueles profetas, profetizando coisas diabólicas, se cortando, fazendo oferendas, sacrifícios. E aí, quando chega um determinado momento, os irmãos já sabem, faz o sacrifício, mata dois animais, separa, prepara o sacrifício. Eles fazem todo aquele sacrifício que vocês já sabem, de manhã até a tarde, Elias na zomba deles. E aí, quando chega a hora do sacrifício de Deus, Deus consome todo o sacrifício que Elias tinha feito. A intenção de Deus era o povo. A intenção de Deus era alcançar o povo que estava desviado através da idolatria. A intenção de Deus era curar o coração do povo.
e teria que primeiro matar os profetas de Baal, destruir a raiz do mal. E você sabe qual é a raiz do mal que tem atrapalhado você. Se é a idolatria, se é a mentira, se é a pornografia, se é as mulheres, se é os homens, se é a mentira. Porque Deus não negocia com o pecado. Você vai em centenas e dezenas ou milhares de igrejas e você vai ouvir que Deus não negocia com o pecado. E você sabe aonde você tem colocado suas mãos, seu pensamento, seu corpo, a sua vida. Deus, Ele quer santidade contigo. Deus tem te chamado para ser profeta onde você está. Deus tem te chamado para ser separado aonde você está. Não adianta você tentar negociar com o pecado. Porque nem o pecado quer mais você. E você tem insistido no pecado. O profeta destrói os profetas. Deus pede, Elias ali pede, Senhor, que esse povo venha entregar o seu coração. Isso tudo está acontecendo, Deus, porque esse povo precisa voltar o seu coração para ti. Deus recebe o sacrifício e Deus alcança o povo. A palavra diz que mais à frente, depois de tudo isso, Elias coloca a sua cabeça entre as pernas e começa a orar ao Senhor. E fala com o seu servo: vai lá, olha entre as montanhas e vê se tem algum sinal de nuvem, que a chuva vai voltar. E o homem, o servo do profeta vai, olha, não tem nada. Ou então vai 7 vezes e volta. E na 7ª vez havia uma pequena nuvem. A sua vida não é para ser uma vida simples. Deus nos chamou para ter uma vida simples, Paulinho. Deus chamou vocês para ter uma vida cheia de Deus. Ele não fez só com os avivalistas do passado, os profetas do passado. Ele quer fazer com você. A gente, parece que é cansativo a gente falar isso, cara. Mas Deus quer fazer isso conosco. E muitas das vezes a gente fica com esse medinho, com essa covardia. Gideão, quando chegou ali, ele se intimidou, ele se diminuiu. A minha família é menor em Manassés, eu sou o menor na minha casa. E Deus falou: vai lá na tua força, rapaz. Porque Deus via no coração de Gideão força. Deus via no coração de José força. Deus via no coração de Davi força. Deus via no coração de Moisés força. Deus via no coração de Josué força. E não é diferente com você. Mesmo você nesses atos de covardia, Deus sabe que há força dentro de você. Ele é a tua força, cara. Ele é a tua força. E essa força se resume, sabe em quê? Em amor, cara. Não é em competição. Não é em desfile de beleza, para ser mais bonita, o melhor sapato, a melhor roupa. Você está se vestindo bem, comendo bem, porque Deus falou que ia cuidar de você. Mas Deus está mais interessado no teu amor, que o seu amor está falhando. Você tem se preocupado tanto, que você tem esquecido da tua vida com Deus. Elias esteve pronto o tempo todo. E não tinha uma galera com Elias, não tinha uma igreja assim, não. Ele sabia dos profetas, porque ele começou a reclamar muito. E Deus falou: olha, ainda 7.000 que não se renderam. Está muito nhenhenhen aí, rapaz. E aí lá no capítulo 19 e 20, Deus manda ele orar
consagrando novos reis, tanto para a Síria quanto para Israel, e fala com ele, e procura também Eliseu, e consagra ele, porque ele vai tomar o teu lugar. Estava de muita marra. Ninguém é insubstituível. Deus, ele... ou você faz, ou você faz. Mas fulano chegou agora, é mais novo, está todo no gás, né? Não. É você, cara. A tua parte que Deus separou para você, é você que vai fazer. Elias encontrou pessoas no caminho em que ele ajudou. A Lídia, no caminho, ele encontrou Lídia, aquela vendedora de púrpura. E ela muito feliz, porque ela amava a presença de Deus, ela amava a palavra de Deus. Ela se converteu ali numa pregação de Elias. E Elias acabou tendo que batizar sua casa. Ela aceitou a Cristo, ela aceitou a Deus ali, ela se converteu. E ali ela ficou, esse dia na célula a gente estava falando sobre isso. Ela falou, olha, se a gente, se nós somos, nós te amamos, vem para a nossa casa. E ele ficou ali um tempo, teve pessoas no caminho. O que eu quero te falar nessa noite é que você é o socorro de Deus para muitas pessoas. Você é a resposta de Deus. Isso aqui não é uma brincadeira não, igreja. Você ser a resposta é você começar a ler a palavra, você começar a orar a Deus, para você entender o que Deus está fazendo e o que Ele vai fazer. Porque tem provas de Deus na sua vida, tem provas que fica perpetuando e nunca passa, porque você não facilita. Deus, Ele quer encher, cara. Mas Ele não quer encher para você mesmo, para você ficar cheio de marra e falar, agora eu sou profeta. Não, cara. Quanto mais você empina o nariz, mais o anjo te soco no coco. Porque a glória é de Deus. A glória é para Deus. Não adianta você querer ouvir de púlpito o seu nome, que você se engana. Não é isso não. É para Deus. É para Deus. Deus chamou como Elias para ir a lugares e fazer a diferença. Em Atos 16 também eu estava comentando na célula que Paulo também, sendo um instrumento como Elias, ele tem um sonho em que um varão da Macedônia fala assim, vem para a Macedônia porque nós precisamos de socorro. E ali ele começa a caminho, indo para a Macedônia, ele encontra algumas pessoas a serem salvas. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia. Ele rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouviu. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizado, ela e a sua casa, nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E constrangeu a isso. E ficou ali algum tempo. Paulo clamou com grande voz, dizendo, logo depois, primeiro ao socorro de Lídia, toda a sua casa é salva. Você vê que no processo do caminho, você vai encontrar pessoas. Você vai estar indo para determinados lugares. Não tem quando pessoas contam às vezes testemunho que está no aeroporto indo para um lugar, e aí Deus manda ele como profeta falar coisas
e entregar coisas para as pessoas, isso acontece no seu caminho. No caminho vai ter pessoas para que você dê lugar no teu coração ao Senhor para ser usado. Aleluia. Muitas pessoas têm estado desesperadas, esperando algo de Deus que está dentro de você. E nesse processo, depois que ganha essa família, Paulo, por expulsar o demônio de uma menina que trazia lucro às cidades, os senhores daquela cidade, Paulo é preso e ali chicoteado, ele e Silas. E depois de um tempo, no 16:25, diz que eles cantavam e louvavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. A Bíblia diz que houve um grande tremor, abriu-se as grades, as algemas foram soltas. E o carcereiro, cuidando de se matar, de se livrar daquilo ali que ele sabia que iria morrer, ele iria se matar. E Paulo falou: não te faças mal, porque todos nós estamos aqui. Mais um sendo salvo no caminho. Como faço eu para ter essa bênção? Ele falou: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E foi batizado também o carcereiro, a sua família, foram salvos, se converteram, e o Senhor os salvou no caminho. Outro homem também que deu lugar foi Ezequiel 37, versículo 1. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E logo à frente, no versículo 9, ele disse, e me disse: profetiza também o Espírito. E profetizou. Esses ossos representavam Israel, que estavam por um bom tempo sendo escravos dos inimigos que capturaram eles. E ali Deus manda Ezequiel no meio deles, também estava aprisionado pelo povo assírio. E Ezequiel começa a profetizar que Deus iria restaurar novamente Israel, que Deus traria novamente o povo para adorar o Senhor Deus. As idolatrias, elas sempre levam a lugares horrendos, lugares ruins. A idolatria sempre leva, mas eu sou cristão. Mas tem coisas que você idolatra mais do que Deus. E você sabe o que é. E Deus, ele não quer trocar a glória dele, negociar a glória dele com outros deuses. Isso são coisas que trazem impedimento dentro de você, que trazem frustrações dentro de você, que trazem tristezas dentro de você. E Deus quer tirar isso nessa noite, porque Ele precisa de você como profeta. Ele precisa de você como profeta. Apague as luzes, Bertão. Ele precisa